Termodinâmica. Podemos dizer que a termodinâmica é uma parte da física que estuda os sistemas físicos de ponto de vista macroscópico. Então, vai estudar a parte de moléculas, tá? Ou seja, utiliza vários variáveis como pressão, temperatura, volume e energia, que são as nossas variáveis de estado, praticamente. Entre outras, para descrever como esse sistema se comporta. Não há aqui uma preocupação de entender o comportamento das partículas que compõem esse sistema. A gente vai ver lá em química, tá? Seu desenvolvimento tem um caráter muito empírico, já que suas leis resultam de observações experimentais, ou seja, quase todas as leis, principalmente a do gás perfeito, é uma lei empírica, tá? Bom, primeiro vamos falar sobre energia, ou seja, o que é uma energia interna de um sistema, de uma molécula. A energia interna de um gás é a somatória de diversas parcelas de energia do gás, tais como energia cinética média das moléculas, energia cinética de rotação das moléculas, energia potencial e outros tipos de energia. Tu vai fazer somatório de energia, tu vai ter energia interna. Para um gás, a energia interna vai ser dada por essa equação aqui, ó, 3/3 de nRT, beleza? Que vai ser igual a 3/2 de pressão vezes o volume. Uma vez, estão lembrados lá da equação geral dos gases, PV igual a N, né, eu coloquei M aqui, igual a nRT, beleza? Então, nada mais, só relembrando a equação, beleza? E aí, para quem não está lembrado, T, ou seja, ΔT, ou T será temperatura, tá? E aí, a gente vai trabalhar sempre com temperatura absoluta, tá? Em Kelvin, constante dos gases, tá? Constante universal dos gases. Beleza? O N é o número de mols. E o ΔU, variação de energia interna. Beleza? Então vamos lá. A energia interna, algumas consequências de algumas transformações. Para um gás ideal qualquer, a energia interna vai depender apenas da temperatura do gás, beleza? Quando eu aumento a temperatura do gás, e aí é bom vocês anotarem isso aqui, vai depender apenas do gás. Quando eu aumento a temperatura do gás, eu aumento a energia interna. Quando eu diminuo a temperatura do gás, eu diminuo a energia interna. Se eu não alterar a temperatura, a energia interna também não vai ser alterada. Beleza? Vamos ver aqui a transformação. Para a gente tentar encontrar aqui como é que calcula o trabalho na primeira lei da termodinâmica, tá? Trabalho de uma transformação gasosa. O trabalho pode ser realizado pelo sistema ou sobre o sistema, tá? O trabalho de uma força exercida pelo gás será dado por... E aí estão lembrados de trabalho, né? Força vezes deslocamento. Vezes é o ângulo entre a força e a direção do deslocamento. Então, aqui nessa equação, esse é o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força. ΔS será o deslocamento, tá? Esse FG será a força do gás, né? E T, o trabalho. Beleza? Agora pensem comigo. Estão lembrado que se a pressão é igual a força sobre área, né? E que se eu colocar aqui, ó, pressão que o gás está fazendo, vou só arrumar essa letra que está meio feinha. Se eu colocar aqui, ó, pressão que o gás está fazendo, tá? Pressão que o gás está fazendo e isolar a força, tá? Então isso aqui vai implicar que se eu deixar só um F, eu posso colocar a pressão de um gás vezes
a área, né? Isolei, eu coloquei só o F de um lado, beleza? Então, fica assim, força é igual a pressão vezes a área. Vamos olhar para cá. Olha, eu tinha a situação inicial aqui, forneci uma quantidade de energia, tá? Calor para esse corpo. Quando aquece essas moléculas aqui, as moléculas ficam mais agitadas, aqui dentro, mais agitadas, e eu vou ter uma força que vai estar empurrando esse êmbolo para cima, beleza? Como tem essa força, esse êmbolo está livre, vai andar desse pedacinho aqui, que ele chamou de D, que para a gente, estamos trabalhando, vai ser o delta S, ou seja, um pedacinho que ele andou aqui. Nosso delta S, uma distância, um deslocamento. Beleza? Tranquilo até aí? Então, olha, veja que a força Fg, que é a força devido ao gás, e o deslocamento vão estar na mesma direção. Ou seja, o ângulo alfa entre a força Fg e o deslocamento ΔS, esse ângulo alfa, né, esse ângulo aqui, vai ser igual a 0 graus. Quando eu tenho o cosseno de 0 graus, ele vale 1. Beleza? Então, não precisa eu colocar na equação. Então, a nossa equação aqui de cima ficaria só trabalho igual a F G vezes delta S. Perfeito? Legal. Agora vamos trocar. Estou lembrado que a gente fez aqui, retornando, né? Pressão é igual a força sobre área, a pressão de um gás. Isso aqui implicou, a gente viu, que a força é igual à pressão de um gás multiplicado pela área. Beleza? Então, essa força do gás aqui, ó, essa força do gás, a gente está vendo aqui, vamos substituir. Então, fica trabalho é igual a força de gás. E aí, no lugar da força do gás, a gente vai colocar aqui, olha, a força do gás é pressão vezes a área, tá? Então, no lugar dessa força do gás, aqui, ó, a gente vai colocar esse que está em amarelo lá, destacado. Perfeito? Vamos colocar aqui, ó, pressão do gás vezes a área vezes delta S. Esse delta S é nosso deslocamento aqui, tá? Delta S. Delta S. Perfeito? Então, só para vocês relembrarem aqui, ó, o deslocamento que o êmbolo fez é na mesma direção da força, beleza? Então, o ângulo entre o ΔS, que é o deslocamento, e a força G, vai ser igual a 0 graus. Ou seja, esse alfa vai ser igual a 0 graus. E o cosseno de 0 graus é igual a 1. Então, esse termo aqui, ó, vai ser 1. Por isso que a gente não colocou aqui. Seria vezes 1, que não precisa a gente colocar. Beleza. Agora, olha só. Essa área aqui da base. Isso aqui é o volume de um cilindro, tá? Pegando essa área da base aqui, multiplicando pela espessura dele aqui, ó, ou seja, do ΔS, eu vou ter meu volume, meu ΔV. Perfeito? Então, eu vou dizer assim, ó, o trabalho vai ser igual a pressão do gás vezes esse camarada aqui. E aí, estou fazendo bem devagarinho aqui para vocês. Esse camarada aqui, ó, esse que estou pintando aqui, ele vai ficar como sendo meu
delta V, tá? Só um detalhe que vocês vão ter que usar V maiúsculo, não V minúsculo, tá? Estou falando devagarinho aqui, que é de volume. Então, esse aqui é meu trabalho, beleza? Da força de um gás. E aí, para a gente arrumar, ficar de acordo com o livro, pressão vezes variação de volume. Volume no estágio B, ou seja, volume final, menos volume inicial. Beleza? Essa é a nossa equação do trabalho para um gás. Tranquilo aí, né? Tá aqui, ó. Trabalho de um gás vai ser dado por essa equação aqui. Trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Perfeito? E aí a gente vai ver alguns casos particulares aí de trabalho de transformação. No gráfico, pressão vezes volume, o módulo do trabalho também pode ser dado pela região, pela área, tá? Que está abaixo. Aqui, por exemplo, aqui, nesse PG aqui, trabalho vezes volume, o trabalho pode ser calculado se eu calcular essa área aqui, ó, base vezes altura. Por quê? Porque vai cair naquela mesma equação lá, né? Pressão, variação de volume, então vai dar. E aqui eu só calcular também essa área embaixo da curva aqui, ó, vai ser o meu trabalho. Então, trabalho vai ser igual, graficamente, o cálculo da área embaixo da curva, delimitada pela variação de volume.